O bebê que mama no peito está protegido aí de várias doenças, não é mesmo? E essa semana estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e vamos reforçar aí essa campanha e incentivar ainda mais os futuros pais e a importância da mãe em amamentar seu bebê exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida da criança, né? E para falar desse assunto e responder algumas dúvidas das futuras mamães, nós vamos conversar com a neonatologista Cristina Giorgetti, que já está aqui com a gente, e saber mais da amamentação, que é um assunto, doutora, que eu vou te falar, que eu amo, viu? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Doutora, ainda existem dúvidas, por exemplo, das mães de primeira viagem para poder amamentar os bebês que já estão nascendo? Sim, com certeza. Isso é um tema que está bastante em pauta nesse mês, né? O Agosto Dourado, e nessa Semana Mundial de Aleitamento. Mas é algo que a gente fala que precisa ser tratado desde o pré-natal, né? A criança, a mãe já em contato com o que é a amamentação, quais são suas dúvidas, os posicionamentos. Isso já desde o pré-natal já é algo muito legal de começar a se tratar e ao longo de toda a vida de amamentação da criança. E exatamente, doutora. E o quão também é importante a amamentação exclusiva nos primeiros meses também do bebê, não é? É recomendado, então, nos primeiros 6 meses de vida, a amamentação exclusiva, né? Então, a gente tem vários benefícios do aleitamento materno, desde vínculo mãe-bebê, até todas as coisas imunológicas que a gente já conhece, né? Então, a gente passa os anticorpos para a criança, não tem alimento mais completo, então, em qualquer lugar do mundo, então você pode ir no país mais rico ou no país mais pobre, o aleitamento materno, com certeza, o leite materno é o alimento mais rico que a criança pode ter. Continua, né? Sim. E doutora, ainda existem algumas dúvidas, a gente está chegando aqui, eu estou com o WhatsApp aqui do nosso programa aqui aberto. É aconselhável, por exemplo, acordar o bebê durante a madrugada para poder mamar? Isso é uma coisa que nos primeiros meses, no primeiro mês da criança principalmente, ela ainda precisa de uma amamentação mais frequente, né? Então a gente fala em aleitamento materno em livre demanda, então a criança, toda vez que ela quer mamar, ela pode, aliás, a gente deve oferecer, né, o peito, mas durante a noite, ainda nesses primeiros momentos, no primeiro mês da criança, ela ainda está num momento de ganho de peso, de recuperação do peso de nascimento, então é necessário que ainda acorde a criança a cada 3 horas nesse começo. E aí depois, com o acompanhamento do pediatra, vendo um ganho de peso adequado, com a criança tendo já o acompanhamento mostrando que está indo tudo bem, aí a gente pode liberar que durma mais algumas horas, aí às vezes 4, um pouquinho mais, a depender de cada criança. Exatamente. Doutora, uma outra questão também que a gente está vendo aqui nas nossas dúvidas, como que a mulher pode evitar o empedramento assim dos seios? Porque algumas mulheres têm essa dificuldade, né? Acontece isso com algumas mulheres. Como que a gente pode evitar? Então, a principal forma é livre demanda do aleitamento. Então, a criança... Ou seja, deixar a criança mamar na hora que ela quer. Então, a criança acordou, já começou a mostrar que tem sinais de busca, que está querendo mamar, já colocar no peito. Essa é a principal forma de evitar que ocorra, né? Que empedre o leite. Também a massagem antes da amamentação, então a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que trabalha com amamentação, uma equipe incrível, que ensina a fazer a massagem antes da amamentação. E em alguns casos é necessário fazer a ordenha também, né? A extração manual ou por bombas, né? Do leite materno quando tem essa sobreprodução do leite, produz muito, né? Isso. E aí, muitas vezes na livre demanda, a gente consegue que o bebê mame seja o que a mãe produza. Mas em alguns casos a gente precisa ter a ordenha também manual ou a extração por bomba. Eu lembro, doutora, que eu fiz bastante massagem. Eu tive um pouco, só quando eu sentia que estava começando a empedrar, vale um alerta também para as mamães e para as futuras mamães. Quando eu sentia que estava começando a empedrar, eu fazia essa massagem, esse movimento aqui, ó, fazia o movimento e aí ao mesmo tempo que os meus filhos mamavam, isso, e aí liberava e já passava. Isso assim, ajuda muito, com certeza. Ajuda. E doutora, por exemplo, aquelas feridas, é normal ter aquelas feridas? Muitas mães também têm dúvidas em relação ao sangramento também dos seios. É normal? A mãe, ela pode ficar tranquila em relação a isso? Normal não é. Então, a mamada correta, com a pega adequada, não é para ter dor, não é
para ter ferida, não é para ter fissura, sangramentos. Então, rachaduras. Se isso está acontecendo, a gente precisa de uma avaliação para melhorar essa pega, né, do bebê com a mãe. A gente fala que cada filho é um filho, cada momento da vida da mulher é um momento, então isso vai precisar ser visto como um todo para a gente adequar essa pega e evitar esse tipo de coisa. Mas acontece com muitas mulheres mesmo, mas não é normal, precisa procurar ajuda para conseguir manter o aleitamento. Exatamente, que também é simples de resolver, né, doutora? Sim, não precisa se preocupar tanto assim, né, porque é bem simples de resolver. E doutora, dar água para o bebê, por exemplo... dar água para o bebê, os pediatras, às vezes, eles não recomendam dar água enquanto está amamentando. Por exemplo, nos 6 primeiros primeiros meses de vida. Durante a amamentação exclusiva, pode dar aquela gotinha, aquela colherzinha de água, aquelas gotinhas de água durante a amamentação? Não é necessário, não é necessário. Durante os primeiros 6 meses, o bebê vai mamar e o leite ele tem tanto o fator nutricional quanto a hidratação. Então, se você dá água para o bebê, você está ocupando o espaço ali do estômago dele com algo que não tem nada nutricional, né? Então, nesses primeiros 6 meses, não é necessário dar água para o bebê, é só o leite materno mesmo. Só o leite mesmo, né? E doutora, é possível, aquela pergunta, né, que eu já sei a resposta. É possível engravidar durante a amamentação? Por exemplo, você está nesse período de amamentação, é possível engravidar, doutora? É possível. Então, durante o período de amamentação, a gente está com a prolactina elevada, né, no nosso sangue, e aí a gente tem menos ciclos ovulatórios, né? A gente tem inibição da ovulação. Mas, ainda assim, é possível. Então, por isso é sempre conversar com seu médico, ginecologista, obstetra, para fazer um planejamento familiar, para que você possa se planejar aí, para que isso não ocorra nesses primeiros 2 anos. Aí. Exatamente. E doutora, uma outra dúvida que a gente teve aqui, por exemplo, a prótese de silicone, para quem tem a prótese mesmo, ela pode interferir em algo da amamentação ou não? Poder até pode, mas isso depende muito de como foi feita a cirurgia, né? A maior parte das vezes, só a prótese, ela não causa nenhum problema na amamentação, né? Mais mamoplastia, redução, outras questões de cirurgias mamárias que causam mais problema com a amamentação, mas que não deixa de ser exclusivo, que não vai dar certo, né? Mas com a prótese, a maior parte das vezes a amamentação está preservada. Exatamente. Doutora, falando também, voltando à Semana Mundial do Aleitamento, que dica que você dá para as mamães ou para as futuras mamães para ter essa demanda, né, essa exclusividade, que é um papo que eu amo, é um assunto que eu amo, que eu me identifico muito. E que dica que você dá para as mães que estão nos assistindo? Eu acho que o mais importante é a gente contar com uma rede de apoio muito, muito grande, né? Eu acho que o parceiro, a parceira, a família, os amigos e a equipe multidisciplinar para auxiliar nesse processo, porque é um período bastante cansativo, é um período em que as pedras no meio do caminho podem levar ao desmame, né? Então, e nesse período a gente precisa muito de chegar em casa e ter alguém com quem você possa dividir o cuidado da criança, com quem você possa dividir os cuidados da casa e dormir também no momento que a criança dorme. São as 2 coisas mais importantes para a produção de leite, né? Dormir e beber água. Então, e dormir é meio difícil nesse processo. Então, se você não tem uma rede de apoio adequada, isso fica muito difícil. Então, para as mamães aí, procurem pessoas que possam te apoiar nesse processo, que eu acho que é o mais importante. E é muito importante, realmente. Doutora, agora, por exemplo, se a criança, ela quiser, por exemplo, mamar, a exclusividade dela, por exemplo, estava conversando até com a doutora aqui, que eu amamentei muitos anos, eu amamentei por 4 anos seguidos. Então, se a criança ela quer mamar, a gente pode deixar? Pode deixar exclusivo? Sim, pode deixar. Até os 6 meses é que é recomendado exclusivo. A partir daí, alimentação saudável e o aleitamento materno, pelo menos até os 2 anos, como complementar dessa alimentação, né? É algo que é recomendado. E depois disso, é o que fizer sentido para a família. Então, é o que fizer sentido para a criança, para a mãe, para a família como um todo. E ser um processo gradual, de nada muito traumático aí nessa vida, nem de um nem de outro, para que a gente possa trabalhar aí para a família seguir o melhor caminho na amamentação. Exatamente, super saudável também. Sim, com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, por trazer esse papo, esse assunto tão gostoso aqui pra gente conversar. E olha, eu espero você aqui novamente pra gente conversar mais sobre isso. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu? Parabéns pra toda essa sua equipe. Dá um grande abraço pro pessoal lá do Veracruz, tá bom? Pode deixar. Obrigada, viu?